Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 29 de outubro de 2024. Hoje falaremos sobre o surto, da questão da pneumonia de micoplasma, que vem atingindo o recorde semana após semana. Hoje também falaremos sobre a chegada perigosa do tufão número 21, que vem se aproximando agora da ilha de Taiwan e deve se aproximar nos próximos dias do sul do Japão. Mais detalhes sobre o futuro do Japão. E aí, com as eleições concluídas e a perda da Câmara, o controle da Câmara do lado do Partido Liberal Democrata, será que o primeiro-ministro vai ficar ou não? O que pode acontecer? A gente vai trazer mais novidades então. Tudo isso e muito mais, já sabe, para ficar antenado, é o botãozinho do like para fortalecer o nosso trabalho e também, estou gostando de ver, os comentários são cada vez melhores. Comenta aqui embaixo o que você está achando das notícias, também comenta a respeito das notícias, quero escutar a sua opinião. Beleza? Então, vamos lá. Começando pela primeira notícia, casos de pneumonia de micoplasma se encontram em tendência de aumento. É isso mesmo, a gente tem um recorde aí semanal e vem evoluindo mês após mês. Esse levantamento, desde março, traz as informações com relação ao fechamento do final agora de abril. A gente está falando da janela do dia 14 até o dia 20 deste mês. E, de acordo com os especialistas, os casos de pneumonia de micoplasma têm aí subido de forma bastante perigosa. E a incidência ela é maior nas crianças. Conforme os dados que estão sendo divulgados, então, portanto, trazem que devemos nos preocupar com isso. É uma bactéria realmente bastante preocupante e também, claro, devemos tomar os cuidados sanitários apropriados para evitar a proliferação e, claro, que as crianças principalmente tenham contato com, de fato, essa bactéria. Então, os detalhes que a gente vai passando para vocês é muito importante, justamente para que vocês possam se prevenir com relação a essas doenças que vêm se alastrando no Japão. Enquanto isso, a gente vai falar agora sobre a chegada do tufão número 21. O tufão que está mirando a região de Taiwan agora, ele deve se aproximar da região de Okinawa a partir do dia 31 e se aproximar também aí da China a partir do dia 2. Depois do dia 2, ele deve seguir a trajetória em direção ao sul do Japão. Ou seja, era para ele fazer um contorno ali para o sul do Japão, mas ele deve acabar sim atingindo de forma frontal a costa ali da região de Kagoshima. Então, vamos observando aqui, portanto, as novidades que vão surgindo a respeito desse tufão, Essa visão aqui é do aplicativo Wind.com, que você consegue verificar ao vivo justamente como é que tá, onde que tá o olho do tufão e qual que é a rota dele. Se a gente for passar um pouco adiante, ele deve atingir Taiwan, então, portanto, na sexta-feira, e depois disso a gente vai aguardar, portanto, as atualizações a respeito deste tufão. E antes da gente falar do futuro da política e também da questão das decisões que são tomadas no Japão a nível executivo, eu queria passar uma mensagem para vocês que estão buscando passagens aéreas, seja do Brasil para o Japão ou do Japão para o Brasil. As menores tarifas e as melhores condições você vai encontrar na Agesai. E a Agesai é a empresa que não promete algo que não pode cumprir. Isso é muito importante, porque tem um monte de anúncio disponível na internet com tarifas a preços indecentes. Mas aí quando você vai ver, é impossível viajar nessa data. Ou, por exemplo, nas datas agora de final de ano, que dizem que tem preços bons, o preço está absurdo. Então, os preços não estão muito bons, a verdade é essa, principalmente para quem sai do Brasil. A data limite para pagar mais barato é 12 de dezembro. Depois disso sobe bastante e só melhora a partir do dia 20 de janeiro. Guarda bem essas datas porque vai ser importante para quem está pesquisando passagens aéreas ou para você indicar também quem está pesquisando. E abriram vagas somente de ida com tarifa promocional no mês de novembro. Tem várias datas disponíveis, então manda mensagem somente de ida do Brasil para o Japão com preço promocional imbatível. Não perca essas condições porque elas
passam, beleza? E também condições de ida e volta com realmente um preço muito bom. Então, para entrar em contato é muito simples. Manda mensagem no WhatsApp, DDD 11 93030 0101, melhor logista do mercado, também disponível para vocês. Se tiver no Japão, manda o WhatsApp, coloca o WhatsApp mais 55 na frente. E agora vamos falar da questão do Partido Liberal Democrata. Esse assunto é muito sério e as pessoas não estão entendendo muito bem, mas eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Para e presta atenção no que eu vou falar agora. Atualmente, a gente teve uma troca de primeiro-ministro. Desde o dia 1º de outubro, ou seja, vai completar agora um mês, o Ishiba assumiu o lugar do Fumio Kishida, ou Kishida. Esse primeiro-ministro era do Partido Liberal Democrata, um dos líderes. E o novo primeiro-ministro, Ishiba, ele também é do Partido Liberal Democrata. Acontece que as eleições de primeiro-ministro aconteceram num momento em que a maioria do governo, na parte da Câmara Baixa, que seria equivalente à Câmara dos Deputados, era do Partido Liberal Democrata. Então, se o Partido Liberal Democrata quisesse eleger alguém do seu próprio partido para o cargo de primeiro-ministro, que é equivalente ao cargo de presidente da República, a nível executivo, poderia. E assim foi feito. Ishiba foi eleito indiretamente, ou seja, não foi a voto popular. Ele foi eleito pelos próprios políticos que estavam no parlamento naquele momento. Acontece que depois das eleições de primeiro-ministro, né, digamos essa eleição indireta, houve novamente a questão do quê? Da dissolução do parlamento, que é uma prática necessária porque existe o voto de quem fica a decisão, então, de quem compõe a Câmara Baixa no Japão é popular. Não são os próprios políticos que definem quem vai estar na Câmara Baixa. Então, a Câmara, logo após as eleições do primeiro-ministro, ela é dissolvida e as novas eleições são convocadas. No dia 27 de outubro desse ano, no domingo, coincidentemente no mesmo dia do segundo turno das eleições municipais do Brasil, aconteceu a nova eleição para a Câmara Baixa, em que cerca de 450 parlamentares foram eleitos pelo voto popular e que nesse momento a gente teve que a oposição, ou seja, o grupo do Partido Liberal Democrata tem contra a oposição, e aí fica parecido com os Estados Unidos, né, republicanos e democratas, a oposição ela teve mais cadeiras eleitas do que o Partido Liberal Democrata, que tinha a maioria. Com essa mudança do contexto político, o que acontece? A gente vê que a oposição agora controla a maior parte do poder de decisão na Câmara. Então, numa eventual eleição de primeiro-ministro, o líder, digamos, ou o indicado do Partido Liberal Democrata não seria o favorito para essa eleição. Por quê? Porque a oposição poderia se mobilizar em cima de um candidato e colocá-lo no cargo de primeiro-ministro. É assim que funciona a política, né, parte da definição do cargo mais alto do Japão. Então não é um voto popular, você não vota para primeiro-ministro no Japão, né? Então, de acordo com essa característica, então eu estou contextualizando para que vocês entendam que isso aqui também é conteúdo educacional. Então, diante desse novo cenário, o que acontece? Como a maioria da Câmara Baixa não pertence mais ao LDP, e aí eu vou fazer um parênteses agora. Mas o que aconteceu com o LDP? Por que ele perdeu tanta popularidade? Teve a questão da crise em relação à Igreja de Unificação, assassinato do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e acusação grave de envolvimento com a Igreja de Unificação, toma lá da cá, teve o Caixa 2, na questão do fundo eleitoral, né? Isso teve várias propinas que foram pagas para dezenas de parlamentares ao longo de muitos anos do Partido Liberal Democrata, que não foi declarado, mas eles recebiam, e uma série de escândalos que foram basicamente minando
o Partido Liberal Democrata durante os últimos anos, desde quando o Kishida assumiu, basicamente começou a implodir o governo. Então a população reagiu a isso e tirou o poder do LDP. Então, nesse momento, existe uma dúvida se existiria a possibilidade, portanto, do Ishiba sair do cargo. Isso ainda pode estar em pauta. E esse é sim um dos motivos de preocupação, pelo menos a nível de ordem no país, porque apesar de que pode ser que o Ishiba não seja o melhor nome para estar ali no cargo de primeiro-ministro, digamos assim, a chegada dele e contra o antigo governo, que é o governo do Fumio Kishida, não representa tanta mudança do ponto de vista político, do ponto de vista da questão dos interesses com relação às empresas, com relação à população. Então é um governo que, apesar de ter um viés um pouquinho diferente, ele não é tão diferente daquele do governo que tinha anteriormente. Agora, a oposição, ela defende questões muito antagônicas. E isso pode gerar uma ruptura de interesses dentro do Japão. Então, essa desorganização política, ela pode gerar implicações econômicas. Por exemplo, taxa de juros vai aumentar ou vai reduzir? Já não se sabe mais, porque não se tem um consenso a respeito da taxa de juros, assim como não tem sim um consenso a respeito da carga tributária, não se tem um consenso a respeito do tema de aposentadoria, não se tem consenso sobre nada. E é por isso que uma troca, digamos, de um polo X para um polo Y, ele acaba justamente trazendo essa mudança de filosofia de governo e, consequentemente, isso vai ter impacto nas decisões que são muito importantes para a população. Então é por isso que você tem que ficar ligado com respeito do que está acontecendo, porque essas notícias não são tão aleatórias quanto parecem. E a mesma própria população no Japão, apesar de não ser tão digamos, consciente do ponto de vista político, ou politizada, digamos assim, ela acordou para a situação que o Japão se encontra, pelo menos parcialmente, na votação agora da Câmara Baixa. Então, fica de olho, porque essas informações são importantes para você entender um pouco mais do país que você está morando, né? E vamos lá, a gente vai falar aqui de mais uma notícia. O My Number, o cartãozinho My Number, que é um cartão de identidade basicamente unificado no país, e agora ele vai servir como carteira de motorista também a partir de março. É lógico que precisa ter carteira de motorista para estar vinculado com o My Number, né? Se não tiver carteira de motorista e tiver o My Number, você não vai ter habilitação para poder dirigir. Mas quem tiver habilitação para dirigir vai poder vincular com o My Number, e o My Number vai poder substituir a apresentação da carteira de habilitação enquanto ela estiver válida. Então, essa é uma novidade importante para vocês saberem. Até porque o My Number também, não sei se vocês sabem, tá? Mas ele também substitui parcialmente o seu cartão de residente de estrangeiro. Logo quando você renova o visto, para quem não tem, ou seja, para todos os estrangeiros, mesmo quem tem o Zairocado, quando você renova esse Zairocado, você tem que atualizar o My Number. Ah, mas eu nunca atualizei o My Number. Então presta atenção, que isso não está correto. Se você tem o My Number e não está atualizando, isso está errado, tá? Isso pode gerar implicações futuras. Então, essa vinculação do Zairocado com o My Number já existe. E agora, mais um passo, que é a vinculação do My Number com a habilitação. Próximo passo é a vinculação do My Number com a carteira de saúde. Ou seja, o My Number vai ser tudo, inclusive bancário, num momento um pouco mais distante. Ou seja, eles querem saber de tudo de forma integrada. É um sistema bem inteligente, diga-se de passagem. É lógico que não é bom para o cidadão, né? Porque a fragmentação de informações, muitas vezes, gera benefício individual. Mas agora parece que as coisas estão mudando. Então o governo vai saber que você que tomou a multa tal, que você que tomou a infração de trânsito tal, que misturou com um problema de saúde X, eles conseguem saber tudo que você está fazendo, né, toda a sua conduta. Então é um negócio bastante complexo, né? Então a gente vai passar mais notícias no noticiário de amanhã. Hoje a gente acabou falando bastante sobre política. Eu tive que fazer esse parênteses porque tem muita gente que não está entendendo nada quando a gente traz as notícias, então eu quis parar hoje para passar isso para vocês, porque o canal Tudo Sobre o Japão,
Diferentemente do que muita gente pensa, não são só as notícias do dia a dia, é muita educação também do que acontece no país, mas de forma imparcial. A gente não está fazendo discurso de direita nem de esquerda. Não importa o nosso posicionamento político. O que importa é que no nosso jornalismo nós seremos imparciais sempre. Isso é o que prevalece e é assim que deveria ser qualquer veículo de imprensa. E a gente orgulhosamente pode dizer que somos um dos únicos veículos neutros de imprensa que existem em português, ou seja, mesmo que seja no exterior, para os brasileiros. E lembre-se sempre também, nosso trabalho não se autossustenta, a gente depende também do patrocínio da GSAI, que é a melhor agência do mercado, de quebra já ajuda vocês com passagens aéreas, né, empregos no Japão, também tem visto japonês, certificado de elegibilidade, compra e venda de ienes, seguro viagem, dinheiro PES, exportação PET, tudo isso e muito mais. Manda uma mensagem no WhatsApp e não se esqueça, fala que você veio do canal Tudo Sobre Japão, é muito importante pra gente também, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no conteúdo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível. Vídeo novo aqui no canal.